Voltamos. Então, dando continuidade, em algum momento eu dei o exemplo da forminha para vocês, né, da forminha de gelo ou da de chocolate. O que acontece? Quando nós criamos uma classe, nós definimos como será a forminha daquele objeto, né? Então nós definimos como vai ser o gelo, né? O tamanho, o que que ele tem, etc. E quando instanciamos o objeto, é que efetivamente nós criamos mesmo ali o gelo, né? Nesse momento, não vamos instanciar nenhum objeto da classe pessoa ainda. Então entenda assim, criei a forminha, vou guardar ela lá, agora eu vou criar a outra forminha que eu tenho que criar do meu diagrama, depois eu crio uma terceira forminha também, e, e aí depois nós vamos instanciar objetos dessas classes, tá bom? Para seguirmos aqui no nosso entendimento de classe e herança. Então, definimos a classe pessoa, definimos os métodos get e set para que nós não conseguimos acessar os nossos operadores diretamente. E vamos agora criar a nossa próxima classe. Qual é? Estudante e professor. Vamos começar pela estudante aqui, né? E qual que é a diferença aqui, né? É que um estudante tem uma matrícula, o professor tem um salário. E nós vamos fazer um método set e um get para a matrícula. E na classe de professor, um set e um get para o salário. Certo? Então, vamos criar aqui um novo arquivo chamado estudante.php. E agora eu vou novamente iniciar um arquivo PHP, já iniciei aqui pelo atalho. Que eu vou fazer? Eu vou criar uma classe, class, e qual que é o nome? É estudante, correto? Com Ezinho maiúsculo, assim como está lá no nome do arquivo. E feito isso daqui, eu posso criar uma classe estudante, mas como eu vou implementar essa relação aqui de herança, né? Como que eu vou falar, olha, PHP, eu quero que a classe estudante seja uma classe filha da classe pessoa, eu quero usar a herança nessa classe. Como você faz isso? É muito fácil, basta aqui na frente, depois de ter definido a classe, você dizer que ela extends, então ela vai estender a classe mãe. Qual que é a classe mãe? É a classe pessoa. Feito isso, todo aquele entendimento de herança que nós estudamos na parte teórica se resume nisso. Então você criou a classe estudantes e ela vai herdar características da classe pessoas. E aí, como é o desenvolvimento do corpo dessa classe? É exatamente a mesma coisa. Atributo privado, né, conforme está lá no diagrama. E o que ela tem de diferente, né? Temos uma matrícula, certo? Vai ser só esse único objeto mesmo, tá? Para não complicar muito, não alongar muito. Porque aqui, nessa construção de classe, tanto faz. Se você aprendeu a criar com um atributo e um método, você vai conseguir criar com 10 atributos e com 10 métodos. Então, vamos fazer os métodos. Vai ser o public function get matrícula. E esse get ele vai retornar o $diz de matrícula, certo? Então ele vai te retornar uma matrícula. E o set também. Vai digitando aí, pessoal. Se tiver rápido, pausa o vídeo, vê e digita. Recomendo que façam esse exemplo, né? Até porque depois, quando você for fazer o da atividade, vai ficar... Você consegue até aproveitar a estrutura. Mas, assim, recomendo que você faça, acompanhe, que veja dar erro, né? Que veja onde está errado. E qualquer coisa vai lá e refaça de novo. Então, agora, o public function
é um método, né, que o PHP nos obriga a chamar um método de função, mas o funcionamento dele é idêntico ao de uma função mesmo. E agora temos o set matrícula, certo? O set matrícula, ele vai ter que receber um parâmetro, né? Você vai preencher ele com o valor de uma matrícula. Então aqui agora temos que passar uma matrícula como parâmetro nesta função, para quando utilizarmos ela, passarmos um valor ali, como argumento deste parâmetro. E aí, o que o set faz, né? Ele vai lá e referencia o atributo da classe, que no caso o nosso atributo é o matrícula, e guarda dentro desse atributo o que ele recebeu aqui. Então, replicamos aqui agora, $matrícula de novo, ponto e vírgula. Feito isso, está pronta a nossa classe de pessoa, de estudante, perdão, né, que herdou características de pessoas. Aqui, isso daqui está errado, aqui não funciona assim, mas não vai dar para mostrar aqui. Depois na instância da classe eu mostro como você vai conseguindo pegar esses outros atributos, esses outros métodos que são públicos das classes mães. Então, feito isso daqui, qualquer coisa aí, ó, esse é o momento agora, pausa o vídeo, reescreve isso daí, vê se deu certo, vê se está tudo funcionando, né? Se a ideia não está mostrando nenhum erro para você ou seu editor de texto. Vamos criar agora a nossa nova classe. Como eu falei, vamos criar a classe, depois nós fazemos essas instâncias dessas classes para que essas classes se tornem objetos. Então agora temos a classe professor, né? Então professor.php. Vou até, deixa eu ver se eu consigo, não sei mais como deixo aqui de lado. Mas não tem problema, vamos fazer, não precisa de olhar não, é até mais interessante porque vamos estimulando a nossa memória, né? Então vamos só conferir aqui no diagrama, né, o que nós temos, né? A classe professor, ela herda de pessoa, tem um atributo salário e tem dois métodos, né? Get e set para salário, para que nós conseguimos alterar esses valores. Então vamos lá então. PHP aqui, estou usando o atalho, vocês já estão bem acostumados com essa estrutura mínima. Vamos definir o nome da classe. Então, classe professor, abre aspas, fecha, abre chaves, perdão, né? Abre chaves, fecha chaves. Vamos herdar lá da classe pessoa. E aí já surge uma dúvida. Eu posso herdar de uma classe que já herdou de alguém? Então, por exemplo, eu posso fazer isso daqui, ó, professor extends, né? Então, herda da classe estudante, que já foi uma classe que já herdou de pessoa. Então, assim, temos 3 nós na nossa árvore, né? Então, ter classe mãe, classe filha e classe neta aqui embaixo. Podemos sim, tranquilo. Se a sua regra de negócio, se o seu sistema entender que todo, no caso do nosso exemplo aqui, né, que todo professor ele também é um estudante, poxa, perfeito, sem problemas nenhum. Só que aí no nosso diagrama aqui estaria o professor, ele estaria aqui abaixo de estudante. Mas aqui então, para seguir o nosso diagrama, temos que herdar de pessoa. Então, feito isso, a nossa classe já está herdando características da classe pessoa. Mais um atributo privado. Sobre o protected, o protegido, pessoal, quase não se usa. São raras situações que você vai utilizar ele, né? Só para
assim, quando alguma regra de negócio, né, as regras de negócio que eu digo são as regras de funcionamento do seu sistema, só quando ela exigir que aquilo seja feito apenas daquela forma mesmo. Então, o nosso atributo aqui é dólar salário, o pequeno salário dos professores, né? Então, agora vamos ter métodos públicos, né? Está lá com um sinalzinho. Para não alongar o vídeo, eu vou gerar esses códigos aqui, né? Então, insert phpGetter, ele já gerou aqui para mim o método get para esse atributo salário e vou gerar o set também. Mais uma vez, se você tem recursos na sua IDE para gerar esses códigos, saiba da existência. Quando você for trabalhar, depois que você aprendeu, quando você for, sei lá, ou só programar mesmo porque você gosta, é válido você utilizar. Mas nesse momento de aprendizagem é interessante, é até feio falar isso academicamente, né? Mas é interessante você decorar a estrutura do método get e a estrutura do método set. Porque eu mesmo errava demais quando eu comecei em PHP. Eu fazia isso daqui, ó. Eu colocava diz, porque eu venho do Java, o Java não exigia isso daqui, e colocava o dólar aqui. E aí toda vez eu errava o método. Então, para isso, é importante que você sempre escreva os seus próprios códigos. Então, feito isso, agora nós temos as nossas três classes definidas: classe estudante, classe pessoa, classe professor. Feito isso daqui, nós já criamos toda essa estrutura aqui. Então, se por exemplo a atividade do módulo for para desenvolver um diagrama, você fez isso daqui, está pronto. Agora no próximo vídeo nós vamos ver como instanciar as classes e criar objetos. Se você quiser fazer também, mandar junto da atividade, tudo certo. Mas quando é pedido esse diagrama de classe aqui, e você construiu essas classes, aqui não está pedindo instâncias de classe, tá? Aqui está pedindo as classes apenas. Então, está aí. É basicamente isso mesmo. Fez isso daqui, matou, está pronto e enviar, e é apenas isso. Então eu vou encerrar aqui para voltarmos com a instância dessas classes que nós criamos, certo? Até mais.